Como seria nosso mundo com super seres? Você já imaginou se existissem super-heróis de verdade por aí? Talvez esses seriam seus ídolos, exemplos de virtude e de bondade. Mas e se na realidade fosse totalmente o contrário? É nessa ideia e nessa reflexão que surge um grupo para conter esses seres. Esses são os rapazes, ou The Boys. Mas antes de falar deles, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo pra não esquecer depois, me segue nas redes sociais e baixa o aplicativo do canal. O link pra ele tá aqui na descrição. E agora sim, vamos pra origem. The Boys é uma série de quadrinhos escrita por Garth Ennis, surgindo em 2006 com um total de 72 edições, sendo finalizada em 2012. Inicialmente, as HQs eram publicadas pela Wildstorm, um selo da DC Comics, mas a partir da edição número 7 passou a ser publicada pela Dynamite Entertainment. The Boys apresenta um mundo onde super seres existem, e claro, os super-heróis também. Mas aqui, mesmo que eles sejam vistos como símbolos da humildade, justiça e bondade, na verdade, fora do olhar do público geral, eles são totalmente o contrário, entregues ao ego, à vaidade, à ganância e até mesmo à corrupção. Muitos super-heróis aqui aproveitam seus status para abusar de mulheres, para perturbar os mais fracos, e a maioria não se importa com danos colaterais que as suas batalhas podem causar. Equipes de super-heróis se reúnem para discutir ganhos monetários e valores publicitários. Heróis mais jovens organizam orgias para comemorar mais um dia de trabalho. E isso ia ficando cada vez mais evidente até o ponto onde a história começa nos apresentando Billy Butcher, ou Billy Açougueiro, um homem super forte que odeia super-heróis. Por isso, ele junta um grupo de pessoas com a mesma visão que ele sobre esses heróis, criando uma equipe associada à CIA, dedicada a supervisionar os super-heróis e expor quem eles realmente são. Esse grupo é conhecido apenas como The Boys, ou traduzido como os rapazes. O grupo já existia no passado, mas acabou sendo desfeito com o tempo. Só que atualmente, a ação dos super seres vem sendo cada vez mais inconsequente, e por isso, os The Boys precisavam existir de novo. A equipe tinha basicamente 5 integrantes principais, e eles eram injetados com o composto V, que lhes dava super força e durabilidade sobre-humanas. Então com isso, eles conseguiam enfrentar outros super seres. Billy era o líder da equipe, chamado de açougueiro, principalmente pela alta violência que costuma usar. Ele é acompanhado pelo seu fiel cachorro, o Terror. Billy é um inglês que odeia os super-heróis porque no passado a sua esposa foi estuprada por um deles e por causa disso ela engravidou de um super feto que a matou antes mesmo de nascer. Hugh Campbell é um escocês apelidado de Mijão, um cara normal que teve a sua namorada brutalmente morta em seus próprios braços pelas consequências de um combate do herói conhecido como A-Train. O filhinho da mamãe é o único americano do grupo, é um homem conhecido pela sua extrema bondade e gentileza, e por isso esse apelido. E diferente dos outros, que foram injetados com o composto V, ele foi infectado desde que estava no útero da sua mãe. Então a toxina que corre no seu sangue é a utilizada para criar o composto para os outros integrantes da equipe. O francês é um homem louco e, obviamente, francês. Considerado como o músculo da equipe graças aos seus ataques ferozes, brutais e totalmente descontrolados. A mulher é a única do sexo feminino do grupo, mas também é a mais letal de todos. Além das habilidades adquiridas pelo composto, ela tem a tendência de dilacerar seus oponentes e raramente é controlada por alguém. Esses são os membros da equipe atual, mas também existe o Tenente Mallory, o único membro da antiga formação que não voltou dessa vez, mas que ainda assim ajuda a equipe sempre que pode. E tem também a Lenda, um homem que nunca foi membro de fato, mas serve como um informante para a equipe. Inclusive,
ele é um quadrinista, que faz histórias em quadrinhos dos super-heróis como o público quer vê-los, mas no fundo, ele sabe de todas as suas sujeiras. Os rapazes existem com o objetivo de monitorar os supers e tomar providências caso eles saiam da linha. E isso obviamente os tornou inimigos de alguns deles, principalmente do maior grupo de super-heróis do mundo, chamados de Os Sete. Por serem os maiores, uma espécie de paródia da Liga da Justiça da DC, os Sete são os mais corruptos de todos. De um lado, vemos como os The Boys vão atuando nessa jornada anti-supers, e do outro, vemos como os Sete realmente atuam no dia a dia fora dos holofotes. Vemos isso do ponto de vista da novata da equipe, Annie January, a Centelha. Ela era uma heroína que acreditava no altruísmo e na justiça, admirava os Sete como os maiores heróis do mundo, mas quando conseguiu uma chance na equipe, teve um choque de realidade quando os conheceu e foi obrigada a fazer sexo oral em alguns deles para garantir a sua vaga na equipe. Então ao longo da história, vamos vendo como Annie sofre com essas experiências e como vai amadurecendo como personagem. Inclusive, no outro lado, com os The Boys, outro que sofre bastante também é o escocês Hugh Campbell, e talvez por causa disso, ele e Annie acabam se conhecendo e tendo uma afinidade maior. The Boys é uma história bem fora do convencional, sendo por diversas vezes desconfortável de acompanhar, mostrando o lado mais sombrio ou até mesmo mais realista dos super-heróis. É basicamente a história de expectativa versus realidade. A HQ mostra que nem tudo que a mídia mostra é a verdade, sendo que a realidade pode ser totalmente o contrário. É uma história carregada de críticas à sociedade, à sexualização feminina, à mídia, à política e até a nós mesmos. Já que, imagina se no nosso mundo existissem super-heróis. Será que no fundo eles seriam tão heróis assim? The Boys leva um tom de humor negro e sarcástico, mas é bem pesado e explícito, por isso não é recomendado para menores de 18 anos. A história chegou a ser considerada tão pesada, principalmente por mostrar um lado tão sujo dos super-heróis, que a DC Comics, que é a dona do selo Wildstorm, o selo que The Boys começou a ser lançada, decidiu cancelar a publicação. Mas os direitos da HQ eram dos criadores, então facilmente o Garth Ennis conseguiu levar o quadrinho para outra editora, no caso a Dynamite, onde continuou sendo publicada até a sua conclusão. Além da série principal, The Boys teve também alguns spin-offs, como a minissérie Herogasm, Highland Lady e Butcher, Baker and Candlestick Maker. A HQ nunca ganhou adaptações para o cinema ou para animações, mas atualmente em 2019 está prestes a ganhar uma série em live action sendo feita pelo serviço de streaming Amazon Prime Video. Uma espécie de paródia, mas ao mesmo tempo de crítica ao universo dos super-heróis. The Boys traz um outro olhar para o gênero. Um olhar bastante desconfortável, mas talvez necessário, porque o que acontece na ficção dessas páginas pode refletir no nosso mundo real de muitas maneiras. Será que seus ídolos são tão bons quanto demonstram ser? E se você tivesse poderes, seria o exemplo da nobreza e justiça? Ou seria uma fachada para ganhos próprios, como vemos em The Boys? É esse tipo de reflexão que esses quadrinhos trazem, direcionando o nosso olhar tanto para os outros como para nós mesmos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e comenta se você já conhecia Os Rapazes e o que você espera da série. Me segue lá nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.